Boa tarde, pessoal. É o professor Marlen, é a FASB entrando na sua casa. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula para a turma de quinto e sexto período da biomedicina. Vamos recapitular algumas coisas. Nós começamos a falar com vocês em relação a como que se calcula, né, os valores de hemácia, os valores de hemoglobina, como se acha o hematócrito, porque isso aí a gente tem que aprender da hemato básica, né? Então, para entrar na clínica, você tem que saber essas coisas básicas. Uma vez que você tira o hematócrito, você encontra os níveis de hemoglobina, encontra os níveis de hemácia, os valores de hemácia. Bem, partindo desse princípio, nós orientamos vocês no âmbito seguinte, calcular o VCM, VHCM e o CHCM. E aí nós fizemos esses exercícios e vocês aprenderam. Orientei vocês que o RDW é uma sigla em inglês, né, que fala sobre a variação do tamanho das hemácias. Então, quando você tem um RDW aumentado, normalmente você tem uma anisocitose. O que seria uma anisocitose? Um aumento do número da variação do tamanho das hemácias. Ou seja, você tem uma lâmina que tem várias hemácias pequenas, normais e grandes. Então elas vão oscilando, né? Nós falamos sobre isso. A outra questão também que eu orientei vocês foi na questão da coagulopatia. E naquela oportunidade nós falamos sobre a via intrínseca, a via extrínseca, a hemostasia primária, falamos da hemostasia secundária, falamos dos fatores de coagulação que estão relacionados, né, em tudo isso aí, como se forma o tampão plaquetário, falamos sobre os exames que nós realizamos para comparar a hemostasia e saber se está prolongado ou não. E aí falamos do TTPA, do TTP, falamos sobre fragilidade osmótica, né? Falamos também da dosagem do fibrinogênio, né? Falamos da importância desses exames, principalmente para quem está fazendo o tratamento de Marevan. E hoje nós vamos entrar, pessoal, na questão aqui das como que é realizado. Vou começar a entrar agora na questão das anemia. Como que essa anemia é classificada e o que é anemia, né? Nós vamos começar a trabalhar esse perfil aqui. Então, nós temos aqui uma tela. Nessa tela aqui, nós temos aqui o que nessa tela? Essa tela, ele vai te falar o seguinte, que a deficiência de oxigênio para os tecidos vai te dar uma baixa de hematócrito, glóbulos vermelhos, hemoglobina, mas sobretudo a hemácia. Então, quando você tem uma baixa concentração de oxigênio, você vai ter uma diminuição desses volumes hematimétricos. Na verdade, os volumes hematimétricos significa mesmo o hematócrito, a hemoglobina e a hemácia, né, que nós chamamos de dos eritrócitos, né? Ele está trabalhando aqui, no caso dos glóbulos vermelhos, que é o que a gente está falando aqui. O hematócrito, ele é o que, professor? Ele é a concentração de glóbulos vermelhos que tem dentro de um cidadão. Então, o hematócrito é uma concentração de glóbulos vermelhos que o cidadão tem. Quando a pessoa tem um hematócrito baixo e os níveis de hemoglobina baixa, ele vai ter uma anemia. Agora, essa questão, pessoal, ela oscila, viu?
ela oscila em algumas coisas. Quais são essas coisas que ela oscila? O sexo, né? O sexo, normalmente a mulher ela tende a dar mais anemia do que o homem. Isso é um fato. A outra coisa também relacionado a isso, que nós precisamos entender, existe algumas anemias que dá mais em meninos do sexo masculino, principalmente a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e de piruvatoquinase, dá mais em menino, entendeu? Outra questão também que nós precisamos entender, que é as etnias. As etnias oscila também. Exemplo, anemia falciforme, hemoglobinopatia C, são mais frequentes em negros e beta-talassemia entre pacientes de origem mediterrânea. Então, a etnia também, ela influencia, professor? Influencia, né? Claro que influencia. A idade, criança tende a dar mais anemia do que adulto. E recém-nascido tende a dar mais anemia do que criança. Estado de hidratação. Sim, se um paciente ele estiver hiperidratado, o sangue dele vai estar hemodiluído. Com isso, os glóbulos vermelhos da concentração vão cair. Se ele estiver desidratado, automaticamente os glóbulos vermelhos vão subir. Questão de altitude, claro. Uma coisa é no Brasil, outra coisa é na Bolívia. Entendeu? Exemplo, atletas que vão fazer disputas de campeonato como jogador de futebol, na Supercopa ou Libertadores, vão jogar com os times da Bolívia. Lá em La Paz é um sofrimento, porque o ar é rarefeito, a concentração de oxigênio é muito mais baixa do que aqui no Brasil. E aí os jogadores, normalmente no segundo tempo, estão bem mais exaustos do que se fosse numa partida normal. Então, isso influencia também bastante e nós precisamos ter cuidado em relação a essa questão também. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, que não está aí no visor para vocês dar uma olhada, tem pessoas que têm também problema de antecedentes familiares, né? Você tem que pesquisar a consanguinidade, história da família, né? Tem família que é histórico, várias pessoas dentre dos que compõem ela tem anemia. E aí, família que tem histórico de icterícia, cálculo biliar, esplenomegalia, né? O que seria esplenomegalia? O aumento do, do baço, né? O aumento do baço. Então, nós temos que ter cuidado disso. Pacientes que têm problemas de diarreia, né? Doenças do intestino delgado, que pode levar a má absorção de ferro, folato, vitamina B12, né? Alguns pacientes têm pesquisa de doenças inflamatórias no intestino, enteropatias associadas a sangramento intestinal, e tem outros fatores, né? Que aí você tem que pesquisar, pode ser presença de doenças crônicas, pneumonias de repetição, perda de peso, déficit de crescimento, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Tudo isso acaba também influenciando para cometer as anemias. Agora, esse diagnóstico de anemia ele se baseia principalmente na vida do médico, a história do paciente. Segunda coisa, o exame físico, né? O exame físico ele vai falar da clínica que está apresentando, os sinais e sintomas, e depois nós vamos partir para a avaliação laboratorial, onde os valores de referência vai variar de acordo com a cidade, de acordo com o país. Os sinais e sintomas que são apresentados
eles resumem na diminuição do oxigênio para o tecido, mas, sobretudo, causando fadiga, palidez, né? Por que a pessoa tem fadiga? Olha, os glóbulos vermelhos, eles não são responsáveis pela oxigenação do tecido? Sim. Uma vez que a concentração de hemácia está baixa, esse paciente vai começar a ter fadiga. Se ele tem fadiga, ele vai ter um pouco de dificuldade de respirar, né? Ele vai ter um pouco de dificuldade de respirar. A outra coisa que vai ser clássico é a palidez. Por quê? Porque a hemácia, ela tem um pigmento chamado hemoglobina. Se esse pigmento está baixo e até o mesmo nível de eritrócito está baixo, que é o pigmento vermelho, né, do sangue, esse pigmento vermelho ele causa uma coloração rosa na pele, ele faz a pessoa ficar corada. Se essa concentração desse pigmento está baixa, o paciente vai estar uma palidez na pele e uma palidez e um amarelo no fundo do olho. Vai ter dispneia sob esforço. Se for uma criança, normalmente vai reclamar de dores musculares nas pernas. Pode causar também diminuição da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, palpitação. Claro, porque o coração ele vai ter que bombear mais, vai ter que trabalhar mais para poder compensar a baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Essa criança, muitas vezes, ou esse paciente pode ter vertigem e, principalmente, dores de cabeça. Agora, a classificação geral de anemia, você pode ter por perda sanguínea, você pode ter por eritropoese ineficaz. Olha lá, ó, eritropoese ineficaz, deficiência nutricional. Essa deficiência nutricional para a gente, pessoal, principalmente na deficiência de ferro, através dos alimentos. Hoje, você alimentando bem, ainda a estrutura nutricional deixa a desejar, porque o solo brasileiro tem sofrido um ataque, principalmente do público das agronomia, dos fazendeiros, das pessoas da agropecuária. Eles não dão chance do solo descansar. Terminou de plantar o milho, vem o feijão, terminou de plantar o feijão, a soja, jogando muito agrotóxico. Quando joga muito agrotóxico no solo, da mesma forma que nós temos microbiota, que são as bactérias da nossa pele, que antigamente chamava microbiota normal, flora normal, o solo também ele tem a flora dele, ele tem a microbiota dele. Porém, quando bate o inseticida numa planta e que o organofosforato e o carbamato, que são a maioria dos inseticidas, cai no solo, eles matam também as bactérias que compõem a microbiota. Sim, professor, mas o que isso tem a ver com anemia? Muita coisa. Esses micro-organismos, fungos, bactérias, que são responsáveis, que estão no solo, eles são responsáveis de pegar os nutrientes, os minerais, sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio, e pegar esses nutrientes e levar até a raiz das árvores. Transportar por pequenos canalículos que tem na terra. Se essa microbiota está destruída, os micro-organismos não fazem esse transporte do nutriente até a planta. E aí a planta, quando ela produz o fruto, as hortaliças, quando produz as verduras, as raízes, né, mandioca, as batatas,
elas não têm a quantidade de nutrientes, de carboidrato complexo, de vitaminas, de minerais que os livros falam que ela tem. Ela não tem a quantidade. A quantidade é muito pobre. Então, isso eu estou falando de alimento. Essa geração agora ela tem trocado o alimento por produtos alimentícios. E tem pessoas que acham que tudo é a mesma coisa, não tem nada a ver. Produtos alimentícios é o quê? Queijo, é o iogurte, é o chips, é a pipoca. Produtos alimentícios são as pizzas, as massas, né? E isso aí tem adoecido a população. Então, voltando para cá. O que acontece? A mãe entrega o lanche com a criança e ele leva um suco artificial e ele leva algumas bolachas, né? Ele leva algumas bolachas. Esse suco artificial não vai nutrir ele e as bolachas só tem carboidrato. Quando ele leva um pão, o pão francês hoje nosso tem 800% a mais de glúten do que o pão na era de Jesus Cristo. Por quê? Porque o trigo passou pelo melhoramento genético e aí aumentou uma substância chamada gluteína, que ela tem uma função muito importante nas indústrias dos alimentos, elas dão aquela liga. Só que essa substância gluteína e o glúten, ela é bastante maléfico à saúde das pessoas. Então, a deficiência nutricional, ela é a maior. As pessoas hoje não querem comer hortaliças. As pessoas hoje não querem comer o couve, que é rico em ferro, o feijão, entendeu? As pessoas hoje não têm mais tempo para se alimentar bem. Né? Tá trabalhando, vai ali na padaria, come 3 pastéis e vai embora. Aquele pastel foi frito numa gordura, né, que não é saturada, mas é insaturada. Aquele cara que fritou essa gordura tem 4, 5 dias, né? É uma gordura trans, vai sempre transformando, e aí o nível de intoxicação é grande, é violento, e esse paciente ele não consegue nutrir. Outros fatores também que é muito importante é o requerimento aumentado na gestação, né? Na gestação também a mulher pode ter uma gravidez, uma anemia gestacional. Insuficiência da medula pode estar, tem dificuldade de produzir esses glóbulos vermelhos. Algo vai lá no eritroblasto, que é o precursor dos eritrócitos, não deixa a formação. Nós temos a destruição aumentada nessa questão aqui, ó. Nós vamos ter a destruição através das anemias aumentada. Nós colocamos lá em cima, ó, eritropoese ineficaz, né? Deficiência de nutricional. Requerimento aumentado na gestação e insuficiência medular. Destruição aumentada, como nas anemias hemolíticas. Então, nas anemias hemolíticas, nós teremos o quê? Nós teremos um problema genético, nós teremos problema imunológico, as doenças autoimunes, que pode acabar destruindo os eritrócitos. Nós temos problema mecânico. Qual que seria o problema mecânico? Pessoa que tem aumento de baço, ou cidadão que teve um acidente e houve um
um agravamento do baço. O baço ele não tem uma das funções hematopoéticas, ele é chamado órgão lixeiro. O que seria esse órgão lixeiro? É um órgão que funciona como um filtro. Preste atenção aqui. Funciona como um filtro. A hemácia, ela tem que passar no lúmen, dentro do baço. E aí ela possui um citoesqueleto. E aí quando você pega uma hemácia de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses, ela está com o citoesqueleto forte. Quando ela chega no lúmen, dentro do baço, ela passa, ela se estica e faz um malabarismo terrível e sai do outro lado. Até com 90 dias ela consegue fazer esse malabarismo, porque ela passa num lugar muito apertado. Mas quando ela chega a 100 dias, já tem mais dificuldade. Com 120 dias, que é a meia-vida da hemácia, ela não consegue fazer, e aí ela destrói, o citoesqueleto arrebenta. É uma forma também de matar e destruir as hemácias velhas, forçando a medula a produzir hemácias novas. Porém, quando tem um problema mecânico nesse baço, ele fecha tanto, ele aumentou, ele inflamou, e o lume diminui, ele fecha tanto que ele destrói até hemácia de 10 dias, hemácia de 15 dias, 30 dias, hemácia jovem. E isso não é interessante. Por isso nós chamamos aqui, ó, de um problema, pessoal, mecânico. Entendeu? E outras infecções. Essas infecções normalmente são causadas por vírus, bactérias. Normalmente são causadas por vírus, bactérias e principalmente vermes. Entendeu? Pode causar também uma anemia. Veja bem, nós vamos agora classificar as anemias. Uma parte dela é fisiológica e a outra parte são mecanismos de base. A fisiológica, ela se dá pela diminuição na produção de glóbulos vermelhos e também por destruição. Já a outra é regenerativas e arregenerativas. Então vamos lá. Regenerativas, você vai ter causas periféricas, né? E você vai ter hemorrágicas. Uma das causas, você pode ter as periféricas e a outras hemorrágicas. A hemorrágica, aquilo que eu falei, traumas, o paciente talvez tenha um acidente de bicicleta, moto, e aí acaba sofrendo um dano no abdômen, um trauma no abdômen, e aí lesa o baço. Cirurgias muito dramática, hemorragia do trato intestinal. A outra coisa, você vai ter uma hiperemólise. Esse paciente pode ter. O que seria essa hiperemólise? Um aumento de hemólise, principalmente provocando os níveis elevados de bilirrubina. Crianças, neonatal, crianças recém-nascidas, chega a dar muito esse problema. Criança recém-nascida dá muito esse problema. E aí faz com que algumas crianças neonatal, prematuro, cheguem a levar a bilirrubina acima de 10, 15, 20, por conta da hiperemólise. E aí tem que entrar com o tratamento com essa criança na fototerapia. Essa fototerapia é uma câmara e uma incubadora onde essa criança vai receber banho de luz, e esse banho de luz faz com que a bilirrubina, que é fotossensível, sair.
para fora. A outra questão aqui, pessoal, também é a parte crônica, menstruações abundantes, pessoas que têm mioma no útero e promove falsas menstruações ou hemorragia, úlcera intestinal, tumores intestinais. Por quê? Imagina comigo, um tumor, ele vai crescendo e desenvolvendo. Chega um certo momento que ele encontra um vaso e ele vai aumentando o lume e aí ele rompe a parede do vaso. Por isso que muitos tumores causam hemorragia, porque ele vai crescendo e ele arrebenta um vaso. Veja bem aqui, ó. Parasitas intestinais intracelular. Esses parasitas, eles, principalmente o da malária, faz o ciclo dentro dos eritrócitos. Então ele destrói o pigmento M, a ligação da hemoglobina com o ferro, promovendo também uma hemólise. Olha, pessoal, já na regenerativa, nós vamos ter um mecanismo de compensação hiperatividade medular. Quando a medula óssea, ela fica hiperativa, ela produz, né, demais. O outro parâmetro, e aí nós vamos ter os parâmetros laboratoriais, hematócrito baixo, lá HT, hemoglobina baixa, e você vai encontrar uma reticulocitose. Claro, se o hematócrito está baixo, a hemoglobina baixa, a medula óssea vai começar a responder produzindo mais hemácias, e aí nessa produção de hemácias, o reticulócito é o precursor de hemácia. É uma hemácia com RNH. É uma hemácia com RN. Entendeu? Então, você tem... Desculpa, é uma hemácia com RNA. Não RNH, é uma hemácia com RNA. E essa hemácia com RNA, ela vai ser chamada de reticulócito. É uma resposta. E aí muitas vezes pode ter até uma hiperplasia. Agora aqui, ó, nós vamos aumentar e vocês vão observar essa hemácia que tem aqui, ó, tudo em volta que você está vendo aqui são hemácias. Aqui é a plaqueta e aqui você tem um reticulócito. Reticulócito é um precursor de uma hemácia, é uma hemácia que ainda está jovem, que tem fragmentos de RNA corado de azul, né? Tem esse fragmento de RNA aí. Então, a gente já começa a ver esse tipo de célula na corrente sanguínea. Claro que isso é no corante de azul cresil, né? Na regenerativa também, nós vamos encontrar as contagens de reticulócito, que o valor de referência de 0,5 a 2,0 em porcentagem, em número absoluto, nós temos de 25.000 a 75, né, unidade por litro, micrograma por litro. Menor que 0,5% é insuficiente à produção da medula. Acima de 2%, hiperprodução medular. Da regenerativa, causa central, nós temos medula óssea, eritropoese ineficaz, né?
A eritropoese ineficaz. Você tem uma ineficiência da medula óssea de produzir a própria hemácia, ela não tem eficiência, ela não tem eficácia. Insuficiência da medula óssea, né? Nós temos anemia por carência de vitamina B12 e vitamina B6. Aí nós temos carência de ácido fólico e carência de ferro, que são as mais normais. Veja bem, uma vez que você tem essa questão, nós vamos classificar elas de que forma? A fisiologia, diminuição da produção por aumento da destruição. E o outro, nós temos ali o volume corpuscular médio. Então, nós vamos ter anemia normocítica, microcítica e macrocítica. Anemia normocítica, microcítica e macrocítica. Para a gente relembrar, o hemograma, ele tem hemácia, hemoglobina e o hematócrito. A hemácia no homem varia de 4,5 a 5,5. Na mulher é menor. A hemoglobina também do mesmo jeito, e o hematócrito. Então, para a gente ganhar tempo. Embaixo você tem um VCM, o HCM e o CHCM. O valor de referência do VCM 82 a 92. Não muda na mulher e no homem. É a mesma coisa. CHCM e o CHCM. Talvez vocês não estão lembrando. VCM, volume corpuscular médio. HCM, hemoglobina corpuscular média. E CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, nós vamos entrar agora nas anemias e carência. A maioria das carências são causadas pela deficiência de nutrição, principalmente as essenciais para os glóbulos vermelhos: ácido fólico, vitamina B12, B6 e ferro. Essa é a anemia mais comum que existe, entendeu? Depois que a gente entende isso, você vê que o comprometimento de produção de ácido fólico, vitamina B2 e o comprometimento da maturação do ferro e da vitamina B6. E aí, essas anemias, elas têm carência, né? Uma é o comprometimento na reprodução do ácido fólico, aí vai lá na estrutura de medula óssea, e a outra no comprometimento da maturação. Uma no comprometimento da reprodução do ácido fólico, se destina ao fígado. E o outro no comprometimento da maturação do ferro, principalmente a medula. E aí um dos problemas é o metabolismo do ferro. Quantidade no organismo é de 3 a 5, de 3,5 a 4, né? Aí você tem hemoglobina 2,5 gramas, depósito de 500 a 1.000 microgramas. Mioglobina é mieloperoxidase 300 miligramas. O plasma, né? Nós temos aqui 4 miligramas, ingestão diária de 10 a 20 miligramas, que é importante, de ferro. 10% são absorvidos pelo organismo. Então você percebe, pessoal, que a absorção é muito baixa. Uma coisa que é importante para vocês saberem
que agora tipificou mais um outro órgão. Qual que é no corpo humano? A microbiota intestinal. Nós temos mais bactéria no intestino do que células no corpo. E essas bactérias são responsáveis por fazer a digestão dos alimentos e extrair esse ferro. Então, a alimentação inadequada, que altera a flora intestinal, faz com que a absorção de ferro seja mais baixa que isso ainda. Aí o cidadão fala, eu não sei como é que eu faço, eu como bem, estou com desnutrição. Olá, criança chega a ser maior que 1 miligrama, mulher maior que 2, gestante maior que 3 e homem maior do que 1. As principais fontes de ferro que são encontradas nos alimentos, principalmente os vegetais, né, como couve, os animais também nós temos, e aí você vai encontrar no fígado, nos rins, são fontes ricas em ferro. Por isso que tem pessoas que não dá conta de comer um bife de fígado, porque fígado é muito pesado, a concentração de ferro é muito grande. A absorção inibida por fitatos cereais, compostos fenólicos, chá preto, café, refrigerante e outros minerais como cálcio, zinco e cobre. Verduras como espinafre contêm grande quantidade de ferro, porém apresentam fosfato e fitatos que interferem na sua absorção. Nós temos também o ferro encontrado na carne, né? Nós temos também a vitamina C, que facilita a absorção pela conversão de ferro 3 em ferro 2. Nós temos a vitamina A, que pode aumentar a absorção de ferro por inibir a ação de fitatos e polifenóis que se ligam a ferro durante o processo digestivo. E aí a absorção, transporte e estoque de ferro. A quantidade de ferro absorvida é proporcional ao consumo de estoque. Após ser ingerido como ferro, férrico ou ferro, não é o M, entendeu? É convertido o ferro em ferroso, o ferro 3 é convertido em ferroso, ferro 2, ou ferro M pelo HCl no estômago. E aí, o controle de absorção é realizado pelo intestino. A parte do ferro é armazenada dentro dos eritrócitos na forma de ferritina. A ferritina, ou apoferritina mais micelas de hidroxifosfato férrico, ela também é um dos responsáveis por isso, entendeu? Circula somente o necessário para repor as perdas diárias. E aí nós temos lá o controle de absorção que evita a sobrecarga de ferro no organismo. Veja bem, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula eu vou voltar classificando para a gente o que seria uma anemia microcítica, hipercrômica ou a anemia megaloblástica, uma anemia ferropriva, viu? Nós vamos falar sobre anemia normocítica, normocrônica, anemia microcítica e anemia macrocítica. Então nós vamos estar falando sobre isso. Até a próxima aula. O professor Mas vai ficando por aqui. É mais um vídeo AFASB na sua casa.